salão, depois do intervalo de uma cliente e outra, o Senhor me despertou, como diz na palavra. O Senhor me despertou, ao qual eu fui no cantinho do salão, que eu sempre às vezes vou no banheiro, porque às vezes eu estou atendendo, eu falo, dá licença, às vezes o Senhor quer falar conosco, em momentos que a gente está rodeado de pessoas, mas quando o Senhor quer falar, nós devemos dar ouvido à voz do Senhor. Aleluia. E ali eu entrei dentro do banheiro, dobrei os meus joelhos, primeiramente pedindo perdão ao Pai. Porque muitas das vezes nós esquecemos de pedir perdão pelo que nós falamos, pelo que nós pensamos, a forma que nós agimos. E ali o Senhor foi ministrando coisas ao meu coração através dessa palavra. Porque quando o Senhor me deu essa oportunidade através da vida da missionária da Alvânia, eu falo que o Senhor primeiramente Ele queria trazer uma lição comigo. E aí o Senhor começou a falar comigo de um despertamento ao qual a igreja está dormindo, a qual a igreja precisa despertar, porque como foi falado, os dias são maus, os dias foram maus em Efésios, e da mesma maneira os dias são maus aqui. Nós vivemos dias maus e daqui para frente, irmãos, não é brincadeira quando alguém fala, olha, a gente está vivendo dias difíceis. Realmente nós estamos vivendo em dias difíceis. Nós achamos, mas ainda vai vir muito mais. E antes, vou ler um pouquinho antes com vocês, porque como eu falei, eu amo a palavra. Então eu gosto de buscar na palavra, eu gosto que os irmãos estejam comigo na palavra. Se os irmãos puderem abrir em Atos 19, a gente vai entender um pouquinho por que Paulo despertava em Efésios, que eles precisavam ter esse despertamento. E diz assim, Atos 19: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntando-lhe então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então falavam línguas e profetizavam. E estes eram a todos uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e não obedecem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola, de certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Irmãos, nesse período em Éfeso, a gente estudando um pouco da palavra, a gente entende que era uma cidade a qual o comércio era rodeado em questão da deusa Diana, que para eles, aquele templo que eles tinham ali, era um templo de adoração a essa deusa. Ali eles vendiam, eles comerciavam, tinham a questão do comércio, então eles tinham a parte econômica da cidade, e ali eles viviam aquela questão de magias, de bruxarias. E quando, irmãos, a Renata começou a falar, eu entendi o que o Senhor trazia ao meu coração. A gente não conversou no carro, mas eu falei para ela: o Senhor, a gente vai na dispensação do Senhor. Tem coisas que o Senhor usou ela para confirmar aquilo que Ele já tinha trazido ao meu coração. Porque aquele povo vivia em feitiçaria, eles viviam achando que aquela deusa trazia benefício para eles. Só que quando o Evangelho chega, quando
dele. Aleluia, glória a Deus. Só que nisso, irmãos, o Senhor trazia algo ao meu coração, que a gente entende que ali Paulo, ele não ficou um dia insistindo. Ele não ficou um mês insistindo, foram 2 anos. E hoje, quanto tempo a gente insiste? Hoje, quanto tempo a gente está ali tentando trazer nosso irmão para dentro da igreja? Quanto tempo a gente está tentando trazer aqueles que estão lá fora dentro da igreja? Às vezes a gente fala assim, mas eu já falei uma vez, não quis ouvir, então tá bom. É escolha dele, irmãos, não, é insistência. Nós devemos primeiramente nos despertar no Senhor, para depois a gente resgatar no Senhor. Aleluia. Só que hoje a gente não está nem se despertando e muito menos resgatando.
necessário, porque enquanto nós estamos aqui, aí fora está cheio. Quantos eram para estar sentados nessas cadeiras? Quantos já não esteve sentados e hoje está aí fora? Mas falta o quê? Foi sem vergonha. Foi sem vergonha só dele que estava fora, da gente aqui dentro que não foi lá buscar. Que a gente não foi anunciar a palavra. Que a gente não foi abraçar mesmo sujo, porque o Jesus fez isso comigo. Jesus não olhou para a minha impureza, pelo contrário, falou: filha, eu te escolhi, eu te chamei. Deus, que eu te glória, eu vou te abraçar da forma que você está, mas assim não vai ficar. Aleluia. Só que muitas das vezes nosso olhar carnal está tão grande que a gente tem preconceito, irmão. A gente olha já falando: não, mas eu? Hoje eu estou na igreja, hoje eu ministro a palavra, hoje o Senhor me traz revelação, porque agora desce revelação do céu. Meu filho, quem é tu? Minha filha, quem é tu? Aleluia. Eu estava falando para Renata, enquanto eu estava estudando, examinando a palavra, eu falei: Senhor, eu não sou nada. Pai, eu não sou nada, se não é a tua presença na minha vida, Jesus. Quem era eu? E muitas das vezes nós nos esquecemos, nós nos enchemos. E esse de encher, irmãos, olha uma bexiga. Quando você enche demais, o que acontece? Meu Deus. E Cristo te esclarecerá. Primeiro desperta, depois levanta. E quando nós nos levantamos, Cristo vem com: olha, filho, é isso daqui, ó. Filho, é isso daqui, ó. Começa a vir clareza aos nossos olhos. Começa a vir clareza aos nossos ouvidos. O Senhor começa a abafar a voz do mundo e aumentar a voz dele. Só que enquanto nós não despertamos, enquanto nós não nos levantamos, não adianta querer clareza, meu irmão, minha irmã. Vai vir bagunça aí, você vai estar achando que é Jesus falando e não é Jesus falando. E aí você se confunde o irmão, confunde a irmã. Por isso que muita bagunça está aí nos altares. Porque muitos não estão despertos, muitos não se levantaram e muito menos têm a clareza do Senhor. É a palavra que está dizendo, não sou eu não. Portanto, vede prudentemente como andais. Irmãos, quando eu li isso daqui, glória a Deus, aleluia. Falei: Jesus, os meus passos como é que são? Nós devemos ter essa preocupação, irmãos. Como é que nós estamos andando? Aonde nós estamos andando? Com quem nós estamos andando? Porque o andar, irmãos, ele é relativo. Não é somente um passo. O andar, ele está com quem você anda, aonde você vai. E muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Eu vou em tal lugar. É bom, mas quem está com você? Será que era para estar andando junto com você nos seus passos? Se a gente pegar na palavra do Senhor, chegou um momento que Abraão estava ali. Abraão e Ló. Os dois estavam andando junto. Mas chegou uma hora que teve que acontecer? Separação. Pode ser, irmãos, que é irmão. Pode ser que é irmã. Mas Jesus está falando, não é para andar mais não. Quem anda com você sou eu. Aleluia. Quem direciona os teus passos sou eu. Aleluia. Quem vai com você sou eu. Olha. E primeiramente, quem está à frente? Jesus. Deus grande. Deus fiel. Na minha oração eu sempre falei: Senhor, eu quero ser como Moisés. Moisés falou para ti, Pai, antes dele ir, que o Senhor ia à frente, que ele não daria um passo se o Senhor não estivesse à frente. Irmãos, o que nós estamos fazendo? Normalmente a gente vai: Senhor, agora pode vir. Não tem a consequência, irmãos. Nós devemos entender quando é a hora de: olha, agora você não é nada contra você, irmão. Não é nada contra você, irmão. Mas no momento o Senhor quer que eu ande só com Ele. Tudo é um processo. Mas para a gente passar por esse processo, normalmente tem que andar sozinho. Aleluia. Tem processo que é acompanhado, mas tem processo que é só. Fiel e santo. E muitas
Irmão, a gente tem que ter o despertamento é do Senhor. A palavra é dele, o cuidado é dele, a honra é dele, a glória é dele. Nada é meu, nada é seu, é tudo dele. Meu Deus. E muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Ah, mas eu sou crente. Essa carta de Éfeso, o Senhor, Paulo, ele fez essa carta, irmãos, tem uma oportunidade, leiam, do início ao fim. É tão lindo você perceber. Eu imagino, eu comecei a conjecturar. Paulo lá na cadeia começou a escrever, queridos irmãos. E aí ele começa a falar, olha irmãos, eu estou aqui, mas o Senhor me salvou, o Senhor te salvou, o Senhor te limpou. Olha, é assim, é assim, é assim. E Paulo foi escrevendo para aqueles irmãos. E a gente pega do primeiro ao segundo, se eu não me engano, Paulo só fala em relação à glória do Senhor, ao que o Senhor preparou para nós. E aí ele foi falando. Daqui a pouco ele começa a falar do ministério. Ele fala, olha, o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, como o Senhor também escolheu a vós. E assim Paulo foi falando. Mas aí depois, a gente chega no 5. Desperta! Porque primeiro o Senhor foi lá, ele cuidou, ele tratou, ele limpou, ele guardou, ele salvou, ele libertou. Mas e aí tu tá dormindo, por quê? Desperta! Olha o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Isso foi para aquele período, mas também é para mim, também é para você. Porque aquele povo, às vezes, tinha um esquecimento do que o Senhor tinha feito. E como às vezes eu também não sei, você, eu, às vezes a gente se esquece. Aí o que acontece? O Senhor nos desperta, o Senhor fala conosco, o Senhor usa o outro, usa a palavra, usa até mesmo um morador de rua, para que a gente possa entender e ouvir a voz do Senhor. Só que quem tem que estar desperto somos nós. Aleluia. Glória. Não como nércios, mas como sábios. Vamos lá, significado de nércio. Que ou aquele que é desprovido de conhecimento, de discernimento, estúpido e ignorante. Irmãos, é o dicionário falando, tá? Olha só, vou repetir de novo, a gente nunca mais esquecer. Quando você lê a palavra, eu sei o que é nércio. Que ou aquele que é desprovido de conhecimento, de discernimento, estúpido e ignorante. Ai, mas Senhor, você está falando isso de mim? Irmão, quantas das vezes nós somos ignorantes? Quantas das vezes nós temos falta de conhecimento? Só que aí, quando nós temos falta de conhecimento, nós buscamos aonde? No celular? No Google? Irmãos, aqui ó. Aleluia. Glória a Deus. Se nós não, a palavra fala, se a gente não tem sabedoria, nós devemos fazer o quê? Pedir. Que o Senhor dá, olha, deliberadamente. Aleluia. Só que muitas das vezes nós não queremos pedir, porque hoje é mais fácil pesquisar no Google. Só que hoje eu estava falando com minha irmã no salão e uma coisa que eu falei, sabe quando sai e você fala, meu Deus, eu falei isso, mas ao mesmo tempo era pra mim. Eu falei, meu Deus, o Senhor está me ensinando, eu mesmo falando, e o Senhor me ensinando. Eu falei, meu Deus, é um exemplo. Eu falei pra ela, engraçado. Às vezes a gente vai nesses fast food, nos restaurantes, que a gente já quer a comida pronta. A gente já quer sentar e ser servido. Só que às vezes o Senhor está nos dando a panela, nos dando o tempero, nos dando o alimento. Só que Ele quer que seja com as nossas mãos. Aleluia. E às vezes a gente não quer, a gente só quer sentar e ouvir. Porque é mais fácil. Só que nisso, irmãos, muitos estão comendo comida estragada. Muitos estão comendo qualquer coisa e estão achando que é a palavra. Só que o Senhor me despertou e eu espero que despertem vocês, tenham um desejo, um amor pela palavra. Porque o dia que vocês começarem
e hoje está pagando um preço. Só que o Senhor, Ele sempre falou, na palavra Ele fala, examinai as Escrituras. E por que a gente não examina? Por que é mais fácil? Aí eu vou pegar já, eu ouvi isso esses dias, falei, meu Deus, tem misericórdia. Já tem esboço pronto na internet. É mais fácil, eu vou ganhar tempo. Eu fui chamada para ministrar ali, eu estou sem tempo de sentar, de falar com Deus. Não, mas eu já vou pegar na internet. Irmão, peraí, você não está entendendo que a responsabilidade é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Você pode até ir pregar bonitinho, mas se não for o Espírito Santo de Deus falando na igreja, não vai ter transformação, não vai ter despertamento, não vai ter libertação, não vai ter cura. Naquele povo acontecia, chegou um certo ponto, igual eu falei, tinha um alvoroço por conta da palavra que estava acontecendo ali, muitos começaram a ver. Só que teve um outro povo lá que começou a querer imitar. Falei assim, peraí, eu também tenho aqui uns que faz, que fala, que revela. Eu vou mostrar, vamos ver quem é que fala mais, quem revela mais. Só que chegou um ponto, irmãos, que quem contenda com Deus, né? Quem consegue vencer o Senhor? Ninguém. Porque Deus, Ele é soberano. Eu creio. E ali começaram, foi uma disputa. Tem uma passagem aqui que eu não me recordo agora, mas uma coisa que eles falaram assim, olha, eu vou mudar um pouquinho, porque a palavra nos permite isso, sim, mudar totalmente a palavra. Mas eles falaram mais ou menos assim, olha, eu não acredito. Mas quem Paulo acredita, sai no nome de Jesus de Paulo. Não no meu, eu não acredito, mas eu também vou fazer. Não precisa ser assim. E não aconteceu nada. Por quê? Eles não acreditavam, eles não viviam ao Senhor, eles não viviam experiências com Deus. Porque Paulo, às vezes, ele não precisava nem abrir a boca. Se a gente for pegar na palavra, os lenços que Paulo usava trazia cura, as maravilhas, os milagres começaram a acontecer naquela cidade por conta da graça, como foi falado aqui nessa noite. A graça faz isso, irmãos. Mas o que está faltando? Está faltando um despertamento nosso. Hoje, muitos ainda, o Senhor trazia ao meu coração. Muitos ministérios hoje se apegam, infelizmente, de uma forma errônea. Questão de uma água, questão de um lenço, questão de uma rosa, questão de utensílios. Mas isso traz cura, isso não. Irmãos, Paulo, ele mostrou, ali teve essa questão de Paulo através de lenços, através de coisas, porque Deus mostrou que ele poderia usar o que ele quisesse. Mas que não é o utensílio, não é a água, é Deus. É Ele que faz, é Ele que cura, é Ele que transforma. É através dele que uma água pode curar. Não é a água, é o dono da água. Aleluia. Só que hoje, nós, infelizmente, muitas das vezes precisamos nos apegar a coisas palpáveis. E eu digo não somente a objetos, mas a pessoas. Porque, infelizmente, irmãos, às vezes pode subir aqui um irmão, uma irmã que nossa fala, que prega, mas também que revela, pronto, nossos olhos já começam a brilhar por aquela pessoa. E o Senhor também está trazendo um despertamento para a igreja do Senhor referente a isso. Irmãos, nós não devemos nos esquecer que não é a pessoa que está aqui em cima, mas sim o Espírito Santo de Deus. Nós devemos olhar para a pessoa, engrandecer aquela pessoa, mais logo bonito, mais ministra bonito, mas ela revela até o RG, se for do Senhor. O Senhor, Ele testifica, mas a pessoa ela baixa, ela diminui. Agora, quando não é de Deus, irmãos, a pessoa se exalta e o Senhor onde fica. Então o Senhor está trazendo um despertamento para que nós, primeiramente, desperta, levanta, Cristo esclarece. Seja prudente aonde anda, com quem anda.
enquanto os dias são maus. Remindo o tempo. O que é remindo o tempo, irmãos? Nós devemos ter a sabedoria, como que nós usamos o nosso tempo, como nós cuidamos do nosso tempo. E nós devemos despertar também, irmãos. E aqui eu vou terminar falando para os irmãos. Vamos despertar, irmãos. Porque hoje o ladrão, das nossas almas, que não das nossas não, porque o Senhor tem a nossa vida, mas o ladrão que quer tentar roubar, ele está tentando roubar a nossa vida, o nosso tempo, através de celular, através de redes sociais. Eu vou falar o que aconteceu comigo essa semana. O Senhor já tinha despertado para mim em relação às redes sociais. Ai, não, mas isso é demais. Eu acho que o Senhor não é tanto assim, não precisa disso tudo. Mas eu estou falando algo que aconteceu comigo, irmãos. Isso foi particular meu. O Senhor já tinha despertado há um tempo atrás. A Renata deve se lembrar que um dia na casa dela eu falei sobre isso, sobre o Instagram. E eu falei, como o Senhor falou comigo, e eu preciso mudar meu tempo, eu preciso ter um cuidado maior. E essa semana, irmãos, o Senhor falou mais alto ainda, a qual eu tomei a decisão, eu excluí o meu Instagram pessoal, deixei somente o meu da empresa, do salão. E para muitos, nossa, mas que exagero, mano, não precisa disso não. Só que o Senhor, Ele sabe o porquê eu precisava excluir. O Senhor, muitas das vezes, Ele quer nos despertar também naquilo que pode tirar a nossa paz, pode tirar a nossa salvação, irmão, porque Tiago fala que é por um ponto, por um fio. Não precisa de muito não, irmão. Às vezes a gente acha que o pecado do irmão é grande, mas a gente esquece do nosso, que às vezes para os nossos olhos parece que é pequenininho. Um pastor conhecido nosso fala assim, aquele pecado de estimação que a gente guarda, a gente cuida, a gente ainda alimenta. Então tem coisa, irmãos, que o Senhor quer nos despertar. E às vezes esse despertar, como foi falado, é renúncia, é abrir mão. Não estou falando que é para sempre, não sei o dia da manhã, mas neste período o Senhor me despertou para voltar ainda mais para a palavra dele. Porque muitos estão usando a palavra, infelizmente, para se engrandecer, para ganhar em cima. E o Senhor, Ele sabe, irmão. O Senhor cuida da palavra dele, cuida da palavra dele. Não é tanto que a Bíblia é o livro mais antigo, é o livro mais vendido, é o livro que não se acabou até hoje, não vai acabar em nome de Jesus. Podem tentar modificar, mas a palavra do Senhor não vai ser modificada, porque a palavra é do Senhor, não é da Tatiana, não é da Alvana, não é de ninguém daqui, é do Senhor. Então Ele se responsabiliza e Ele cuida. E Ele cuida. E vamos também fazer a nossa parte. Vamos despertar. Que o Senhor possa me despertar e despertar os irmãos ainda mais. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Boa foi esta palavra, né? Aleluia. Eu acho que Deus fala isso. Quero louvar a Deus por você que está assistindo na sua casa. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra aí.